A paz, irmãos, e a graça do Senhor esteja com todos os irmãos. Muito feliz em poder ver os rostos dos irmãos aí, muita saudade. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos suprido. É uma bênção podermos estarmos reunidos e continuemos nesse propósito, né? Cada dia de podermos estar buscando a face do Senhor. Sentimos faltas das reuniões gerais, mas o Senhor tem suprido o nosso coração, né? A saudade de ver os irmãos, aquele contato, né, que a gente tinha, mas tudo serve como aprendizado, né? E como igreja, cada dia nós temos que estar aprendendo mais, e que o Espírito Santo de Deus aplique-se no nosso coração, e que saiamos disso muito melhores do que entramos, porque o Senhor vai nos abençoando e nos dando firmeza a cada dia, né, irmão Dilon? Está lá o meu irmão. Glória a Jesus por tudo, e que a graça do Senhor esteja sobre nós, e que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa estar falando no coração dos irmãos, porque já falou no meu, e já está falando, nós sabemos disso, pelos cânticos que nós ouvimos, e que nós cantamos junto, e que o Senhor continue abençoando a sua igreja, né, nesta localidade, em toda a parte do mundo. A palavra que eu trago para os irmãos nesta noite, os irmãos sabem, sempre eu sou ligado muito com as coisas do porvir, né? Da vinda de Jesus. Isso me chama muita atenção. E o título que eu coloco nesta noite para falar para os irmãos, eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Pode abrir a sua Bíblia aí para acompanhar, porque são coisas, né, que o Senhor colocou no meu coração. Eu coloquei aqui no papelzinho aqui, vou ater a ele para que não se prolongue muito, porque eu coloquei as coisas principais aqui. Então, a palavra desta noite quer trazer para os irmãos sobre a vinda da apostasia. E o texto que eu escolhi nesta noite para nós lermos está na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. A palavra do Senhor diz, né, com título não inspirado aqui na divisão dos capítulos, os males e a corrupção dos últimos dias. A palavra do Senhor nos exorta e começa da seguinte maneira: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Fogem também destes. Então, irmãos, em 1 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, a palavra nos diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então nós vemos, irmãos, que a apostasia é uma rebelião contra Deus. Nós vemos que a maneira que o mundo está caminhando hoje, está caminhando para uma rebelião contra os princípios, contra o princípio e contra a palavra de Deus. A apostasia também quer dizer decair da fé. Aquilo que nós criamos antes, o inimigo às vezes, muitas das vezes, tem alterado na nossa mente, no nosso coração, e passamos a não crer naquilo que antes críamos, que nos edificava, que nos abençoava. E também a apostasia é desviar do Deus vivo, como diz lá em Hebreus 3, capítulo 3, versículo 12. A apostasia é um dos sinais do nosso tempo, uma humanidade em decadência. Nós vemos isso a partir do versículo 3 o versículo 3 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Então nós vemos, e com essas coisas aí nós pensamos, mas Jesus falou em Mateus 24 dos grandes sinais que veriam. Por exemplo, guerras. Sempre houve e haverá guerras.
é um sinal para que nós possamos ver que o Senhor está falando conosco. Terremotos, sempre na história houve, e sempre, de vez em quando, está acontecendo algum que nos chama a atenção. Hoje na escola bíblica, o Norival Júnior colocou como é que a Terra é rodeada nas placas tectônicas de vulcões e terremotos diários. Deus pode usar um grande terremoto a qualquer momento. Nós sabemos que há lugares da Terra, por exemplo, nos Estados Unidos, lá a fenda de Los Angeles, pode abrir e destruir uma cidade. Também são sinais. Fomes. Jesus falou que haveria fomes. Nós vemos que, nos dias que nós estamos vivendo, a fome está presente na África, na Europa, não só nos países ricos, aqui em nosso redor, nas nossas comunidades, vemos pessoas passando necessidade no meio de um mundo que nós vivemos. E as pestes, também diz lá em Lucas, né, é um dos sinais. Nós vemos a pandemia aí, no século XX, há 100 anos atrás houve uma pandemia muito grande, né, mas sempre tem havido algo que vem tocado, e nós temos que abrir o nosso coração para isso. Essas coisas também nos diz, essas coisas também nos abrem os olhos. No versículo 1, o irmão Paulo, o apóstolo, descreve a Timóteo as condições que existirão no mundo antes da vinda do Senhor. Destaca-se com frequência que a lista de pecados que se segue é muito similar ao dos pecados de Romanos capítulo 1, o que está escrito aqui. O irmão Paulo escrevendo a Timóteo, lá que ele ainda estava em Éfeso, falando com ele acerca dessas coisas. É notável que as mesmas condições que caracterizam os ímpios em seu estado de selvageria e barbárie, também caracterizarão os que se dizem cristãos nos últimos dias. Isso é muito grave. Então, muitos que se dizem cristãos, mas estão sendo envolvidos com esse sistema, com essas maneiras de viver de hoje, se apostatando daquilo que às vezes foi aprendido com a família, com os pais nos dias e com seus líderes, ou mesmo com a leitura da palavra. Os últimos dias, às vezes estou achando que é agora. Não, os últimos dias se referem aos dias do período apostólico e a aparição de Cristo para estabelecer o seu reino milenar. Então esses últimos dias já se duram em torno de 20 séculos, 2000 anos. Lá no início dos apóstolos, Paulo já diz, os últimos dias, eles já estavam também vivendo. Você vê, todos esses séculos que passaram, e nós estamos vivendo hoje, esses últimos dias. Isso é muito grave, o que nós vemos. Nos versículos 2 até o versículo 5, que nós lemos de 2 Timóteo 3, de 1 a 5, são descritas 18 características da humanidade durante os últimos dias. Temos a lista e damos os sinônimos que explicam o significado de cada uma. Das 18 características, eu destaquei 10. E a gente, quando lê essas características e tem os sinônimos dessas ações, nós vemos que essas características têm permeado a humanidade. E muitas das vezes ela tem estado também no seio dos cristãos, no meio dos cristãos. Muitas das vezes essas características também podem ser... na minha vida eu posso apresentar essas características como cristão, e que o Senhor tenha misericórdia, e que nós tenhamos discernimento de entender essas coisas. Das 10 características que eu tirei, a primeira diz amantes de si mesmo, quer dizer, pessoas egocêntricas, presunçosas, egoístas. A segunda característica, blasfemos, quer dizer, difamadores, profanos, abusivos, briguentos, insolentes, arrogantes, desobedientes aos pais e mães, quer dizer, rebeldes, insubmissos, descontrolados. Quarta característica, os profanos, que são os ímpios, os irreverentes, contrários às coisas santas. Quinta característica, sem afeto natural, impiedosos, insensíveis, indiferentes. 6. A sexta característica, caluniadores, propagadores de notícias maliciosas e falsas. Parece que hoje nós vemos isso hoje nos meios de comunicação. Ninguém pensa antes de escrever algo de malícia ou de maldade. Hoje é muito fácil correr sobre isso. A sétima característica, incontinentes, quer dizer, pessoas sem domínio de si, de paixões descontroladas, dissolutos e devassos. A oitava característica diz
sem amor para com os bons, odeiam pessoas e coisas boas, avessos à bondade. A nona característica: obstinados, imprudentes e irredutíveis. 10ª característica: mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, aqueles que amam os prazeres sensuais, mas não a Deus. Então nós vemos dentro dessas 10 características, se a gente analisar e ver como é que está o mundo hoje, nós vemos essas características no meio da sociedade, e que de maneira nenhuma ela pode estar entranhada no nosso meio, no seio da igreja. Nós, como cristãos que vivemos neste mundo, para darmos testemunhos da verdade do Senhor, porque o Senhor nos chama para fora disso. Nos versículos 3 e 5, nos mostra, essas características, que diz que essas pessoas aparentam ser religiosas. Quantas vezes a gente vê mau testemunho de alguém, e talvez de pessoas, talvez não de lideranças, é um mau testemunho que a gente vê. Elas aparentam ser religiosas, elas fazem profissão de fé no cristianismo, mas suas ações falam mais alto do que as suas palavras. Não pode ser assim. As minhas ações, ela tem que mostrar, o que eu falo eu tenho que viver, e o que eu tenho que viver eu tenho que transmitir a outras pessoas. Nós vemos aqui no versículo 5, diz que pelo mau comportamento elas mostram que vivem uma mentira. Quantas vezes vem a pessoa falando de um pouco de algo da vida dela, mas essa pessoa viveu uma mentira, aquilo que ela está fazendo, que coisa estranha, como o inimigo faz. Diz também que não há evidência do poder de Deus em sua vida. Pode ter havido mudança, mas de fato nunca houve regeneração. A palavra de Deus diz que regeneração é uma nova vida. Nós, como igreja, como crentes no mundo, no século que estamos vivendo, nós temos que ter essa nova vida transmitida cada dia, Não nasceram de novo, por isso que tem essas práticas. Nós vemos caminhando nos dias. Essas pessoas, elas apresentam uma aparência de piedade, como diz Paulo lá falando a Timóteo, mas excluem o seu poder, o poder da piedade, o poder de temer a Deus. Embora elas conservem uma forma de religião, mas nunca foram transformadas. Olha, a religião verdadeira é aquela que nos leva a ter comunhão com Deus, e nessa comunhão há uma transformação da nossa vida. Se eu digo que sou cristão e a minha vida não é transformada por esta comunhão com o Senhor, existe uma mentira aí. Elas mantêm uma fachada de religião, mas suas condutas negam isso no dia a dia. Elas querem ser religiosas e ao mesmo tempo continuar com seus pecados. Quantas vezes ouvimos pessoas dizer: Deus é amor, Deus vai passar a mão sobre isso, Deus não vai condenar assim não. Então nós vemos que a distorção da palavra nos dias que estamos vivendo, e nós como igreja, nós como servos do Senhor, devemos temer estas coisas. E a palavra, como diz lá no texto, é a terrível representação de uma cristandade apostata, um novo paganismo encoberto sob o nome de cristianismo. Cuidado, ser cristão é ser discípulo de Jesus, é procurar ter a vida de Jesus. Ser crente é crer no Senhor, na sua palavra, e procurar viver neste mundo. Nós vemos exemplo dos irmãos lá no Novo Testamento, os irmãos que viviam como igreja em suas perseguições. Hoje na escola bíblica colocamos como Paulo para servir o Senhor. Quantas dificuldades ele teve. Deus nos falou que neste mundo teríamos lutas, provações, dificuldades, mas ele tem de bom ânimo, porque eu estou convosco. O Senhor está conosco. O Espírito Santo de Deus nos dá sabedoria nesses dias em que estamos vivendo. Irmãos, então nós vemos o irmão Timóteo é exortado a se afastar de todas essas pessoas. Nós vamos ter comunhão com essas pessoas que se dizem de Deus e negam. Nós vamos orar por elas e numa oportunidade falar com elas, mas conviver, andar, é muito impossível. São vasos descritos nos versículos anteriores, dos quais ele deveria se livrar, isto é, pessoas perdidas que se dizem ser cristãs. Amém? Então nós vemos um texto, e vai lá no livro de Revelações, numa das cartas que que João escreveu no livro de Apocalipse, no capítulo 3, Apocalipse 3, 14 a 22, nos fala da igreja de Laodiceia.
Interessante que muitos escritores colocam a igreja de Laodiceia como um parâmetro da igreja que nós vivemos hoje, alguns parâmetros, e que nós devemos ler e prestar atenção. Interessante que nós temos que procurar ler a palavra. Eu, quando medito na palavra do Senhor, eu tenho o texto bíblico, procuro ter bons livros de concordância para que eu possa entender a palavra. E o Espírito Santo de Deus nos dá sabedoria. E Paulo, escrevendo à igreja de Laodiceia lá, que nem existe mais, né? Mas hoje dá um ensinamento, aquilo que ela passou, ele diz: então, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Olha, Deus diz que me conhece, e conhece a cada um de nós que está aqui, e conhece a cada um dos irmãos espalhados na grande Vitória, no Brasil e no mundo. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Deus sabe como nós estamos nos portando neste mundo que está caminhando para uma apostasia cada vez mais, da negação das verdades da Bíblia, que nem é frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. E ele diz: assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Olha, interessante, o crente, ele tem uma facilidade de se ferver, não é verdade? Ele está sempre em ebulição com as coisas de Deus, ele está sempre alegre, buscando as coisas de Deus. E aquele que está frio, existe oportunidade, ele vai voltar novamente, o Senhor, pela graça, vai atendê-lo. Mas a palavra nos exorta aqui para aqueles que são mornos. Isso é muito complicado para nós. Diz aqui que eu vou vomitar da minha boca, pois diz: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Laodiceia era uma cidade rica, mas viviam numa pobreza espiritual muito grande. Vestiduras brancas para te vestires. O que é santidade? Separação, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Não adianta ter colírios como tinha lá em Laodiceia, o colírio para as vistas, mas eles estavam cegos, com a vista entorpecida, não vendo as verdades de Deus. Eu repreendo e disciplino a quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha que bênção! Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouçamos a voz do Espírito. A igreja de Laodiceia retrata claramente a nossa era. A igreja de Laodiceia está retratando claramente a nossa era. Quanta mornidão muitas das vezes. Quanta mornidão no nosso viver. Na nossa mornidão nós esquecemos de orar. Na nossa mornidão muitas das vezes esquecemos de ler a palavra. Porque aquele que está fervendo, ele tem desejo da palavra, ele tem desejo de estar em oração sempre, ou buscando junto com irmãos oração, mas principalmente individualmente. Irmãos, esses dias que nós estamos vivendo é grande oportunidade de nós conhecermos mais o nosso Deus, através da leitura da Bíblia. É através dela que nós vamos conhecer esse Deus maravilhoso. É através da oração que nós vamos ter comunhão com Deus. Nós sabemos que aquele que está em pecados, dificilmente leva a sua oração a Deus, porque ele sabe que o Espírito vai condená-lo. Então nós devemos estar pensando nisso. Então nós vemos que a nossa era é uma era arrogante e autossuficiente da riqueza. Nós vemos o mundo aí com muitas coisas, religiões com grandes riquezas, países com grandes riquezas. Que riqueza que tem? Apareceu uma pandemia, está quase muita coisa quebrando, que Deus não tiver misericórdia, que será daqui mais um pouco. Nós vemos a dificuldade que aconteceu, que está acontecendo. Então nós vemos que tudo que tem no mundo é passageiro, não vale nada. Precisa da graça que regenera.
né? Este mundo precisa da graça de Deus. Cada dia desfrutamos dessa graça e precisamos dela ser renovada a cada dia. Vestes de justiça e iluminação do Espírito Santo no nosso viver. Interessante que nos dias de hoje, esportes, né, política e televisão causam mais impacto sobre as nossas emoções do que Cristo e a palavra de Deus. As pessoas estão imbuídas às vezes nos dias de hoje com essas coisas, e eu não vejo essa emoção, essa empolgação com as coisas de Deus. Mas isso com o esporte, né? Ele conhece todos os jogadores dos times principais que ele joga, mas ele não conhece o nome dos 12 apóstolos do Senhor, não conhece os livros da Bíblia. Então isso, Deus nos chama a atenção. Nós precisamos conhecer também estas coisas. Falta consciência da necessidade espiritual e desejo de um reavivamento. Muitas das vezes a gente vai ter um avivamento, vamos buscar um avivamento. O avivamento já veio lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo de Deus, ele trouxe vida. Nós precisamos ser reavivados. Reavivados como? Lendo a Bíblia, orando, buscando ao Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, porque nós temos visto que o Senhor está às portas. Esses sinais que foi colocado aqui, essas coisas que acontecem no meio da sociedade, mas nós sabemos que neste momento que nós estamos agora, Jesus pode vir e buscar a sua igreja. Então cada um de nós que estamos aqui, todos nós, os irmãos que estão ouvindo, pessoas nas famílias, nas casas, quem for ouvir depois que for gravado, preste atenção. Jesus pode vir agora, arrebatar a sua igreja. E como será daqui para frente? Já com o Espírito Santo nos confortando aqui no mundo, nos guardando aqui no mundo, calcula quando ele for tirado com o povo de Deus. O que será este mundo? O que será o dos que ficarem aqui? Então a palavra nos chama atenção, né? Estamos atendendo os desejos do nosso corpo muitas das vezes, que em poucos anos vai para o pó. Meus queridos irmãos, o ano que vem eu vou fazer 70 anos. Como o tempo passa rápido. Lembro-me quando eu vim de Minas Gerais, no ano de 70, em 71, final de 71, meados de 72, conheci o irmão Valdir, lá na Praia do Suá. Era jovem, e vemos caminhando. Quantas coisas, o tempo passou muito rápido. O tempo passou muito rápido. Nessa vida, o que é que nós estamos guardando para este mundo? A gente sabe, né? Tudo vai virar pó, mas que nós busquemos ao Senhor. Dedicamos ao Senhor o tempo que sobra muitas das vezes. É o tempo que sobra. Veio a pandemia, muitas pessoas diziam que não tinha tempo de sair para trabalhar. Veio a pandemia, se fizermos um relance do que acontece, nós continuamos no mesmo marasmo de antes. A oportunidade de estarmos juntos em família, orando uns pelos outros, orando pelos familiares, orando pela igreja, orando pelo Brasil, pelo mundo. É o que nós temos que fazer pessoalmente, né? Cada um de nós. A Paulo nos exorta a orar uns pelos outros. Pela graça de Deus, eu pela manhã, quando eu levanto, leio a meditação, leio o capítulo daquela meditação, leio o comentário daquele capítulo e vou orar ao Senhor. E tenho a minha rotina de oração, por onde passa. Lembro dos irmãos da dificuldade. Isso o Senhor tem colocado no meu coração. Eu dou graças a Ele por isso. Louvo a Ele por isso, por esse privilégio que eu tenho de poder estar orando, intercedendo pelos irmãos. Que bênção! Eu sei que os irmãos oram por mim, os irmãos oram uns pelos outros. É assim que a palavra de Deus nos chama a atenção, né? Dedicamos ao Senhor o tempo que sobra em meio de esforços para prosperar no mundo que será destruído por fogo. Lá na carta de Pedro, ele diz que este mundo está reservado para fogo. Deus vai queimar tudo isso aqui para preparar uma nova terra, um novo céu para aqueles que estão com Ele na eternidade. Deus não precisa de navio, não precisa de carro, não precisa de casa de ninguém. Ele vai queimar tudo isso, transformar tudo isso, destruir tudo, levar os que são dele para a eternidade e trazer para estar conosco aqui. Que o Senhor nos dê graça. Então nós vemos que é a situação deste mundo, e também pode ser a nossa na véspera da volta de Cristo, para arrebatar a sua igreja. E que sejamos com nossa mente e o nosso coração aberto neste momento que estamos vivendo. Cuidado com a apostasia que possa estar entrando no nosso coração, através dos enganadores que existem por aí. Nós vemos exemplos desses dias, mau testemunho, escândalos. Aonde vai parar isso? Que o Senhor tenha misericórdia. Meus amados irmãos,
Em 2 Timóteo 3, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 17, diz, irmão Paulo, escrevendo a Timóteo em Éfeso, e a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, está chegando para nós neste momento, para mim, para você, para cada um que estão ouvindo, e os que vão ouvir. Ele diz assim, Paulo, tu porém, olha, tu, está falando para mim, Timóteo, eu sou um Timóteo, cada um que está aqui é um Timóteo. Tu porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Jesus Cristo. Nós sabemos da história de Timóteo, a mãe dele o ensinou a palavra para ele. Eu fui criado no lar evangélico, a minha mãe foi uma bênção, quando ela estava viva. Eu tenho testemunho da minha mãe até hoje, de pessoas, com 7 filhos, era presidente de senhoras, e as irmãs dizem que é a época que ela mais teve visitas. Você vê como são as coisas. O meu pai me ensinou a palavra, o Senhor tem me guardado, tem me suprido. Então, eu lembro dos ensinamentos da minha mãe, eu lembro dos ensinamentos do meu pai, até hoje, marcam no meu coração, os ensinamentos da minha vovó Teotonília, a maneira dela expressar, e assim cada um de nós. Paulo chama atenção, preste atenção no que você tem aprendido, naquilo que você aprendeu, não esqueça das verdades da palavra do Senhor. E ele continua dizendo, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. A palavra do Senhor é plena, ela nos enche, ela nos transforma, ela nos muda a cada dia. Não há aquele, tem um ditado que muito tempo diz, ou o pecado afasta você da Bíblia, ou a Bíblia afasta você do pecado. Não há aquele que medite na palavra do Senhor que continue nos seus erros. Então, diz aqui, a palavra terminando, versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso que o Senhor nos chama como igreja, habilitar-nos para a sua obra. Em 1 Timóteo 3,15, Paulo escreve lá, eu coloquei entre aspas, diz assim, eu escrevi aqui no papel, para que se eu tardar, Paulo falando a Timóteo, para que se eu tardar, agora eu coloco isso aqui, o Espírito falando de Cristo Jesus para nós, caso se eu tardar, Paulo estava falando para Timóteo, e aqui o Espírito estava falando para nós, no lugar de Paulo, diz, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus. Nós sabemos que casa de Deus somos nós, não é um edifício feito de tijolo, não é uma casa feita de madeira, a igreja somos nós. Como devemos proceder com o nosso testemunho, aonde nós estamos, que é a igreja do Deus vivo, coluna, baluarte da verdade. Olha, irmãos, que grande responsabilidade nós temos como igreja. Quando o Senhor tocou no meu coração, eu comecei a entender o que é a igreja, e o Espírito do Senhor me deu graça de permanecer até hoje, entendendo que a verdade está na igreja do Senhor, na palavra do Senhor, no viver. Como igreja devemos ser o quê? Coluna. O que é uma coluna? Quem é pedreiro, quem é mais simples sabe, a coluna é aquilo que sustenta, é o que suporta. Olha que responsabilidade que nós temos. Ele diz que baluarte também é o alicerce, é o que sustenta, e também diz a verdade. Coluna, baluarte da verdade. Olha que grande responsabilidade no nosso testemunho, no nosso dia a dia como igreja, no nosso trabalhar, no nosso caminhar. Quando eu saio pela manhã para atender os meus clientes, eu oro no meu carro, Senhor, dá-me a oportunidade de falar de Ti nesse dia. E quantas oportunidades tem dito? Às vezes alguém fala, como as coisas estão difíceis, aí a oportunidade de entrar com a palavra, não, está difícil mesmo, você começa a cair também. Não, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor está nos abençoando, vamos confiar, e você entrega. Então, é isso importante. Nós, como igreja, nós somos o luzeiro neste mundo. De maneira nenhuma a apostasia vem tirar esse clarão que podemos ser e que possamos ser onde estivermos. Então, a igreja tem a função de apoiar e transmitir ao mundo a verdade que Deus revelou. Está vendo a responsabilidade que eu tenho? Que cada um de nós temos, que cada um que ouvir essa palavra tem como cristão neste mundo que estamos vivendo, como crentes em Cristo, transmitir esta verdade, a verdade de Cristo e a igreja. Chega de divisão. Por que tanta divisão? O Senhor é um só,
em todas as coisas. A piedade vem do conhecimento da encarnação e morte, que diz lá, 1 Timóteo 3,15, vou abrir aqui, 3,15, para que se eu tardar, né, lendo o texto novamente, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Versículo 16 diz, evidentemente grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, Jesus, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então a piedade vem do conhecimento da encarnação. A piedade vem do conhecimento da encarnação, que Jesus nasceu como homem, aqui entre nós, morreu, né? Teve a morte na cruz, a sua ressurreição e a sua ascensão, ele foi assunto ao céu. Esse é um cântico que devemos cantar, esse ministério da piedade, né? A ascensão do Senhor Jesus Cristo. É assim que Deus é conhecido neste mundo, e da aceitação disso floresce a piedade. Piedade vem de pio, são aqueles que temem a Deus. O piedoso é aquele que teme ao Senhor, que honra ao Senhor, que crê na palavra do Senhor, dos que temem a Deus, que são a sua igreja. Amém? Graças a Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. Esta é a palavra que eu trouxe para os irmãos, e que o Espírito Santo do Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos suprindo nesses dias em que estamos vivendo, crendo que o Senhor está conosco, né? Como diz lá no verso Isabel, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, socorro bem presente nas angústias, nas lutas, nas dificuldades. O Espírito Santo de Deus habita em nós, nos dá poder, força e graça para viver neste mundo, e que a graça do Senhor Jesus, né? A comunhão, né, do Espírito Santo, né, as consolações do Espírito Santo estejam com os irmãos nesse dia, porque muito me alegro ver os irmãos, né, agora, aí a fisionomia de muitos irmãos, que tem dias que eu não tenho visto, mas que a graça continue conosco e continuamos vivendo como igreja, e que jamais venhamos nos apostatar das grandes verdades que o Senhor tem colocado no nosso coração. Como eu fico triste quando alguém se apostata de verdades da Bíblia, quanto mais Deus, através do seu Espírito Santo, se entristece. Que a bênção do Senhor esteja sobre os irmãos, e que a graça do Senhor esteja sobre os irmãos. Amém? Glória a Jesus por tudo.